Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um assunto. Hoje a gente vai tratar de pontuação. É um assunto que a gente vai precisar memorizar algumas regras, sobretudo no uso da vírgula. Eu diria que é a parte mais cobrada em provas de concurso. Pontuação, e a gente já vai começar logo falando da vírgula, né? A gente tem regras para o uso da vírgula, regras proibitivas e regras facultativas. Então, com as regras que a gente vai utilizar a vírgula. A vírgula separa elementos da mesma função sintática. Então, se vocês observarem aqui a caneta, a gente vai ter, devemos observar a simplicidade, e a gente teria aqui o primeiro termo, né, dentro de uma espécie de enumeração, a clareza, a objetividade e a concisão na redação oficial. Então, aqui a gente tem elementos de mesma função sintática separados dentro de uma espécie de enumeração. Então a gente vai marcar, olha, vírgula, vírgula. A última ali a gente colocou o conectivo aí. Beleza, essa é a primeira regra. A vírgula também separa o aposto explicativo. Olha só, Aristóteles, o grande filósofo. E aqui eu tenho um aposto é o que, senhoras e senhores? O termo aqui, ó, nesse caso explicativo, ele vem explicando alguma coisa. Nesse caso, quem é Aristóteles? Eu trago aqui uma explicação sobre Aristóteles, o grande filósofo. E aí eu preciso separar por vírgula. Luan, mentor de raciocínio lógico. Opa, que eu explico quem é Luan, aposto explicativo. E aí eu tenho o uso aqui obrigatório da vírgula, ok? Então a vírgula vem também para separar o aposto explicativo. Vocativo. Vocativo, vocês devem ter em mente essa sequência aqui, ó. Vocativo é um chamamento e você vai utilizar vírgula. Então, vocativo, chamamento, vírgula. Vocativo, chamamento, vírgula. Brasileiros. Aqui eu me dirijo aos brasileiros. Eu estou aqui, ó, chamando a atenção dos brasileiros. Eu preciso marcar isso aqui com vírgula. É chegada a hora de votar. Amigos, vamos ficar ricos? Oh, que maravilha, hein? Aqui eu chamo os amigos, direciono a minha fala para eles. Trago aqui o uso da vírgula também de forma obrigatória. A vírgula vem para separar o predicativo do sujeito deslocado. Olha só, sereno e tranquilo. Opa, característica, né, que é atribuída ao sujeito. O condenado esperava sua morte. Misericórdia. Olha só, o condenado, sujeito, sereno e tranquilo. Característica atribuída a ele. Predicativo do sujeito. Percebam que esse predicativo do sujeito, geralmente ele vem depois do sujeito. Aqui ele está deslocado e para isso a gente vai usar a vírgula. O condenado, olha só, sereno e tranquilo, esperava a sua morte. Aqui também tem um predicativo do sujeito, né, deslocado. Ordem direta a gente teria o condenado esperava a sua morte sereno e tranquilo. E aqui a gente teve um deslocamento, né, desse predicativo. E aí a gente vai separar o vírgula. Olha só, aqui e aqui. Assim como no primeiro exemplo. Separa termos repetidos. Aquele aluno era esforçado. Esforçado. Aqui ó, eu venho. Aqui eu dou uma espécie de ênfase, né? Sobre o aluno ser esforçado. E aí eu preciso separar isso aqui também por vírgula. A vírgula também separa certas expressões explicativas, retificativas e exemplificativas. Olha só, isto é, ou seja, ademais, a saber, melhor dizendo, ou melhor, quer dizer, por exemplo, além disso, aliás, antes, com efeito, data vênia, digo, e que você tenha o exemplo. O político deve sempre usar uma linguagem clara, ou seja, aqui ó, com certa expressão. A gente precisa separar essa expressão, né? Seja explicativa, retificativa ou exemplificativa, por vírgula.
Aqui a gente tem os exemplos, ou seja, aqui a gente tem a sequência, né? E dentro da sequência a gente tem o ou seja, ademais a saber, entre outros. Então, viu essa expressão com caráter, né? De explicar alguma coisa, de retificar, de exemplificar, vocês precisam marcar com a presença da vírgula. Marca a elipse de um verbo, às vezes de seu complemento. A elipse, a gente vai ter uma espécie de omissão, mas que vocês vão entender pelo contexto. Olha só, o decreto regulamenta os casos gerais. A portaria, opa, olha a vírgula aqui marcando a elipse de um termo. A portaria, os particulares. Concordo comigo que o decreto regulamenta os casos. Para não repetir, eu posso marcar aqui, eu posso fazer a omissão desse termo, mas pelo entendimento, vocês vão perceber que ele vai estar aqui presente. O decreto regulamenta os casos gerais. A portaria regulamenta os particulares, ok? Então, a portaria regulamenta os casos particulares. Essa parte aqui, ó, regulamenta os casos, ela foi omitida. Por via de consequência, a gente tem o uso da vírgula aqui para marcar essa elipse. Beleza? E aqui a gente tem, separa as orações coordenadas assindéticas. Vocês sabem que as orações coordenadas, elas são divididas em sindéticas e assindéticas, né? Assindéticas é o quê? Sem síndeto, ou seja, sem conjunção. Esse A aqui vem como uma espécie de prefixo de negação, ok? Sindética com síndeto, seria ali com conjunção. E a sindética a gente tem sem síndeto. E justamente por isso a gente vai precisar separar essas orações coordenadas por vírgula. Levantava-me de manhã, entrava no chuveiro, organizava as ideias na cabeça. Então eu tenho aqui 3 orações, não é isso? Levantava-me de manhã, entrava no chuveiro, organizava as ideias na cabeça. Eu não tenho conjunção. Eu vou marcar essa separação das orações coordenadas assindéticas por vírgula. A gente tem um caso aqui da necessidade do uso da vírgula. 10. Já encaminhando para o final aqui das regras que a gente vai utilizar a vírgula. Separa orações coordenadas sindéticas agora, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então, olha lá, coordenadas sindéticas. Sindética é o quê? Presença de síndeto, de conjunção. Adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Olha só, começando com adversativo, o dono de uma empresa demitiu 60% dos empregados, mas olha só, sindética, adversativa, se arrependeu dias depois. Presença da vírgula obrigatória. Ora, olha só, ora, conjunção típica de oração. Aqui a alternativa, ordenada sindética, presença de conjunção. Alternativa, ora ele procurava resolver questões, vírgula, ora decide fazer leitura. Então, oração coordenada sindética, alternativa. Devo buscar mais informações, pois, porque, porquanto, explicação. A gente vai marcar com a vírgula. Oração coordenada sindética. Tudo isso que eu estou sublinhando aqui é a conjunção. Estou destacando. Por isso, sindética. Síndeto, conjunção. E ali, no terceiro exemplo, explicativa. Pois a vida me exige isso. Os atores fizeram um grande espetáculo. Por isso, conclusão, olha só. Por isso, toda a plateia os aplaudiu efusivamente. E aqui, presença da vírgula. Ok. Mais uma regra. A gente vai ter. Número errado aqui, deixa eu consertar. 11ª. Separa as orações subordinadas adverbiais, sobretudo se vierem antes da principal ou intercaladas. Dentro das regras facultativas, a gente vai ver porque essa observação aqui, ó, sobretudo as que vierem antes da principal ou intercalada. Já adiantando, se ela vier
na ordem direta, a gente vai ter um caso facultativo. Mas se vier aqui antes da principal ou intercalada, a gente vai marcar com vírgula. Se vier no final, né, que seria ali a ordem direta, vai ter uma espécie de vírgula facultativa. Mas aqui, ó, quando comprei o material, opa, a oração aqui está iniciando, né? Ela está antes da principal. Gostei muito. Aqui é a oração principal e a gente deveria agora, deve, né? Marcar com a presença da vírgula. Então a vírgula vem para separar a oração subordinada adverbial. Tá vendo aqui? Quando comprei o material, quando identifiquei de tempo. Né? Então aqui a gente teria uma oração subordinada adverbial temporal, certo? E é o que? Tempo. Gostei muito. Alguns vilões, assim que aparecem nas primeiras cenas das novelas, parecem bons. Então aqui, ó, alguns vilões parecem bons. Eu tenho uma oração aqui, ó, intercalada agora, adverbial. E a gente deve separá-la por vírgula. Olha só, vírgula aqui e vírgula aqui. Separa também as orações subordinadas adjetivas e explicativas. Olha só, meu cachorro, que é muito sociável. A gente tem aqui, ó, adora passear. E aí, a gente tem esse aqui, né? Meu cachorro, o qual? Pronome relativo, dá início aqui, ó, a oração subordinada adjetiva, presença da vírgula aqui marcando, ó, as explicativas. Os filmes, os quais fizeram sucesso foram indicados ao Oscar. Então a gente tem aqui, ó, uma oração subordinada adjetiva explicativa, certo? Pronome relativo aqui, dando início à oração adjetiva explicativa. Agora, a gente precisa, eu julgo essa parte mais importante, a gente precisa saber onde não colocar a vírgula. Porque se vocês têm um exercício, né? Você vai pedir ou alternativa correta, e aí você, com as regras proibitivas, você vai conseguir identificar 4 incorretas, concordam comigo? Ou ela vai pedir diretamente a incorreta, e aí, com as regras proibitivas também, vocês vão ter a capacidade de identificar essa incorreta. Essa primeira regra aqui, proibitiva, ela é a mais cobrada em provas. A vírgula não separa, não pode ser usada entre o sujeito e logo após o verbo. Não posso separar o sujeito do verbo. E aqui eu preciso recapitular, né? Preciso revisar como vocês encontram sujeito. Pergunte para o verbo, né? Que, quem, quem entenderam a explicação, todos os alunos daquele professor. Então você tem aqui o sujeito, né? E aí, você tem uma vírgula separando o sujeito e o verbo. Não pode. Isso aqui, ó, não pode, certo? Sujeito e verbo não pode. A questão de vírgula, qual é o bizu? Vocês podem colocar assim, ó, sujeito, verbo, complemento, vírgula aqui, esse X indicando que isso aqui não pode. Eu não posso separar nem o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento, ok? Porque aqui eu vou construir uma sentença incorreta. Todos os alunos daquele professor, vírgula, entenderam a explicação. Errado. Olha só, eu vou enquadrar aqui, ó, nessa primeira parte. Sujeito, vírgula, verbo. Não pode. Os alunos foram aprovados. Eu quero achar primeiro, eu preciso entender quem é o sujeito, né? E aí você vai perguntar quem foram aprovados os alunos. Sujeito, vírgula, verbo. Isso aqui, ó, não pode. Olha lá, sujeito, verbo, complemento. Não pode. Assim também como a vírgula não pode ser usada entre o verbo e logo após o sujeito. Mesma coisa, ó. Sujeito, vírgula, verbos, vírgula, complemento. Agora eu vou pegar essa segunda parte aqui, ó. Verbo e complemento. Não pode. Ana comprou bolos. Opa, Ana comprou algo. Complemento aqui, ó. É o quê?
Quem compra, compra algo. Eu teria aqui meu complemento, objeto direto. E aqui eu peguei e marquei uma vírgula separando aqui o verbo, que seria comprou, do complemento. Não pode isso aqui, ó. Fiz, não pode. Os alunos entenderam toda aquela explicação. Errado. Aqui, ó, sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Olha só o que aconteceu aqui, ó, vírgula. Aqui também não pode. A vírgula também não pode ser usada entre o verbo e logo após o objeto indireto. É a mesma coisa, né? Só que aqui agora, ali a gente tinha um objeto direto, né? Como complemento. E agora a gente vai ter objeto indireto. É a mesma coisa. Sujeito, vírgula, verbo, vírgula, complemento. Não pode. No exemplo anterior, a gente tinha um objeto direto. Aqui a gente vai ter um objeto indireto. Ó. Os alunos precisam de uma explicação detalhada. Opa, eu tenho aqui quem precisam? Os alunos, sujeito, verbo, complemento. E eu tenho aqui ó, uma vírgula. Vai entrar na sequência do sujeito, verbo, complemento. Ela necessita da aprovação. Ela, sujeito, verbo, vírgula, complemento. Opa, isso aqui não pode. Não pode. Com isso aqui vocês vão conseguir responder uma boa parte das questões de vírgula, né? De pontuação, que o assunto mais cobrado é o assunto da vírgula. A vírgula não pode ser usada entre o verbo e logo após o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, olha só. Os alunos ficaram satisfeitos com a explicação. Opa, os alunos. Sujeito, verbo, predicativo do sujeito. Olha só, característica atribuída ao sujeito. E o verbo de ligação. Não posso também marcar essa vírgula aqui, ó. Errado. Errado. Eles são muito inteligentes. Sujeito, verbo de ligação, característica atribuída ao sujeito, predicativo. Essa vírgula aqui, ó. Também não pode. Eu também não posso separar por vírgula o adjunto adnominal do seu substantivo. Ou seja, todos os alunos, vírgula, daquele professor entenderam a explicação. Nem todos, né? Porque essa vírgula aqui ela foi utilizada incorretamente. Olha só, todos os alunos, vírgula, daquele professor. Daquele professor, o adjunto adnominal, que faz referência ali a alunos, substantivo alunos. Eu não posso ter esse separar por vírgula essa construção. Assim também como ocorre em relógio. Olha só, relógio de ouro. O relógio de ouro. Esse de ouro é um termo aí atuando como adjunto adnominal do substantivo relógio. E separado por vírgula, não posso, está incorreto. Assim também como acontece, a vírgula não pode ser usada entre um termo e seu complemento nominal. A gente sabe que o complemento nominal vai ser um termo ali preposicionado, né, ligado a um substantivo, adjetivo, advérbio. E a gente não pode separar esse complemento nominal do seu termo correspondente. Então, o combate, vírgula, à violência, errado, né? Porque a gente tem aqui um complemento nominal do substantivo combate. Depois, um silêncio cheio de esperança. Olha só, cheio de esperança. Esse de esperança, tem aqui um termo atuando como complemento nominal. E ele não pode ser separado ali do seu termo correspondente. Então, depois, um silêncio cheio, sem vírgula, de esperança instalou-se entre nós, ok? A vírgula não pode ser usada entre a locução verbal de voz passiva e o agente da passiva. Olha só. Voz passiva. E você tem um exemplo. Todos os alunos foram convidados por aquele mentor. Opa, tem aqui, ó, o agente da passiva. Não posso utilizar essa vírgula aqui. As máquinas serão compradas, vírgula, pelo diretor. Errado. É, vocês precisam revisar, né, a voz ativa e a voz passiva, né? E principalmente a transposição para entender o conceito de agente da passiva. Então,
Se a gente tivesse essa construção aqui na voz ativa, a gente teria o diretor. Olha só, as máquinas serão compradas pelo diretor. Ou seja, o diretor comprará as máquinas. E aí, o diretor comprará as máquinas. Voz ativa, voz passiva. O diretor, que seria aqui, ó, o sujeito da ativa, ele vai passar a ser o agente da passiva. O diretor, as máquinas serão compradas pelo diretor, ou seja, o diretor comprará as máquinas. E aí, na voz passiva, as máquinas serão compradas pelo diretor. O diretor comprará as máquinas. Isso aqui vai ser o agente da passiva. E essa vírgula aqui, ó, ela não pode ser colocada. As máquinas serão compradas sem vírgula pelo diretor. Só interessante na revisada em transposição, né, de voz verbal para entender o conceito aí de agente da passiva. A vírgula não pode ser utilizada para separar orações coordenadas aditivas com o mesmo sujeito. Interessante isso aqui, ó. Ela estuda durante o dia e trabalha durante a noite. Opa, essa vírgula aqui está errada. Por quê? Eu tenho aqui uma oração que ela é coordenada aditiva, né? Ela estuda durante o dia e trabalha. Que quem estuda? Ela, mesmo sujeito, ó. Que quem trabalha? Ela também. Se aqui eu tenho o mesmo sujeito e essa oração é coordenada aditiva, né? Olha só a conjunção aditiva aqui. Essa vírgula ela não pode ser utilizada. O aluno aprendeu pontuação e fez exercício. Opa, o aluno aprendeu pontuação. Eu tenho aqui quem aprendeu, o aluno. Quem fez exercício, o aluno. Então, ele fez duas coisas. Isso aqui é o quê? Uma adição, ok? E aí, oração é coordenada aditiva. Só que tem o mesmo sujeito? Sim. Então, essa vírgula aqui, ó, ela não pode ser utilizada. Caso o sujeito seja diferente, a gente vai falar ainda. Mas oração coordenada aditiva com o mesmo sujeito, ó, nesse caso aqui, o aluno, nesse caso aqui, ela, a gente não vai utilizar vírgula. Beleza. Agora, a observação. Admite-se a vírgula em orações coordenadas aditivas, né? Com sujeitos diferentes. Agora, outra história. Ó. Os alunos não se interessaram. E o professor, ó, aqui a gente tem essa vírgula. A oração é aditiva. Mas, quem não se interessaram? Os alunos, sujeito, ok. O professor não fez questão de incentivá-los. Quem não fez questão aqui, ó. Quem não fez, o professor. Então, no primeiro caso, sujeito, os alunos. No segundo, sujeito, o professor. A vírgula aqui pode ser utilizada. Pedro é o mais esforçado. Opa, quem é Pedro? Primeiro sujeito. E Marcos é. Opa. Quem é Marcos? Sujeito Pedro, sujeito Marcos. Ok? Quando a conjunção aparece por várias vezes repetidas, configurando assim que denominamos de polissíndrito. A conjunção vem repetida, a gente vai considerar aqui ó, um polissíndrito e aí a gente vai utilizar a vírgula. Pegou e preparou o material e cumprimentou a todos e deu início ao curso. Estuda e trabalha e faz serviços extras e ainda encontra tempo para sair. Ok? Então, quando a conjunção aparece por várias vezes repetida, conjunção repetida, configurando assim o que denominamos de polissíndeto, a gente também vai utilizar a vírgula. Tratando das regras facultativas, olha só, antes do adjunto adverbial. Só que antes desse adjunto ele vai estar na ordem direta. A vírgula antes do adjunto adverbial é opcional, né? Optativa. Quando a oração está na ordem direta, olha só, ordem direta. É o que? Sujeito, verbo, complemento e adjunto, certo? E aqui eu tenho adjunto adverbial. Ela saiu correndo hoje pela manhã. Hoje pela manhã tem um adjunto adverbial de quê? De tempo. Certo? Então eu posso ou não colocar aqui a vírgula se eu tenho uma ordem direta. Né? A construção na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento
e adjunto. Se a ordem aqui for inversa, se for algo deslocado, a gente já vai ver logo mais. Um advérbio só, só para essa observação, né? Como o, o não ou nunca. Antes do verbo, modificadores intrínsecos do verbo, né? Jamais é separado por vírgula, certo? Então, não antes do verbo, olha só. Verbo, verbo. Um não ou nunca. Eu não posso colocar essa vírgula aqui e nem aqui, certo? Eu não vou mais errar esta questão. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não vou errar mais essa questão, ok? Nunca errarei essa questão. Também não posso separar isso aqui. Ok, nessa circunstância aí, certo? Perceba ali que o não, ele vem para modificar o verbo vou. Vou apagar isso aqui, tá tocando nos horários, pronto. O verbo na primeira frase vou, na segunda errarei. Então, quando vocês têm essa condição aí, vocês não vão separar por vírgula. Depois do objeto direto ou indireto no início da oração. Aí a gente vai ter o quê? Objeto direto ou indireto deslocado, né? O objeto virá anteposto ao verbo, invertendo a ordem direta. A gente viu a ordem direta aqui. Qual é, né? Sujeito, verbo, complemento e adjunto. É isso? O que vai acontecer ali no próximo exemplo? O complemento vai estar iniciando. Então a ordem aqui foi mudada. Nesse caso, a gente vai ou não colocar a vírgula. Os meus filhos eu educo. Olha só, eu posso construir sem a vírgula quanto com a vírgula. Como ficaria isso aqui na ordem direta, né? Na ordem direta. Eu, sujeito, né? Educo os meus filhos. Agora sim a gente teria uma ordem direta. Eu, sujeito, né? Educo, verbo, os meus filhos. Aqui seria o quê? Nosso complemento, objeto direto. E se a gente quisesse colocar aqui mais alguma coisa, né? A gente colocaria aqui um adjunto, certo? Para completar ali uma sequência direta. Eu educo os meus filhos, vamos supor que ele dá aula para os filhos, né? Eu educo os meus filhos, esse educo em sentido de aula. Eu educo os meus filhos pela manhã, né? Eu dou aula aos meus filhos, eu dou aula para os meus filhos pela manhã. E a gente teria sujeito, verbo, complemento e adjunto, adverbial no caso ali. Antes da conjunção e, ligando orações coordenadas com sujeitos diferentes. Vocês se lembram que com sujeito igual é vedado o uso da vírgula? Com sujeitos diferentes, a gente pode utilizar, né? E que vai haver uma pequena divergência, né? Alguns indicam a obrigatoriedade de uso, outros dizem que é facultativo. Só trazendo os dois posicionamentos aqui. Paulo chegou e Maria se foi, né? Paulo chegou e Maria se foi. Que quem chegou? Paulo, primeiro sujeito, Paulo. Que quem se foi? Maria. Maria, segundo sujeito. Então, a gente tem aqui, ó, conjunção e ligando a oração coordenada com sujeitos diferentes, né? E eu posso utilizar a vírgula. Alguns vão dizer que eu devo, outros que eu posso. Mas só passando os dois posicionamentos. Após o adjunto adverbial de curta extensão, se o adjunto adverbial de curta extensão estiver deslocado, certo? Ele pode ser separado por vírgula. Agora eu preciso passar outra polêmica aqui também. Quanto ao adjunto ser curto ou não, né? Então, pela manhã, Marta fez meditação. Pela manhã, Marta fez meditação. Posso ou não utilizar a vírgula, desde que esse adjunto seja de curta extensão. Ah, Metou,
quanto é curta extensão, quanto é longa extensão. Aqui vai haver divergências. A Academia Brasileira de Letras considera de curta extensão que até 2. Então é o caso aí do exemplo, né? Até 2. Então pela manhã, 1, 2. Aqui seria de curta extensão, por consequência, deslocado aqui a vírgula facultativa, certo? Mas alguns gramáticos, eu já vi questões, na verdade, considerando curta extensão, uso facultativo com 3 elementos. Aí é um pouco complicado, né? Mas aí a gente vai. Eu costumo ir pelo posicionamento da Academia Brasileira de Letras. Só que é interessante dizer que a questão ela vai ali te dar um direcionamento de como você vai interpretar, né? Por exemplo, eu tenho uma questão que fala assinale a alternativa em que o uso da vírgula seja facultativo. Aí eu tenho 4 alternativas com adjuntos deslocados com 4 termos e um com 3. Aí vai ser o quê? Questão do bom senso, né? Se eu tenho 4 alternativas com um adjunto adverbial, né, deslocado, e em cada uma dessas alternativas eu tenho esses adjuntos com 4 termos, e eu tenho uma outra alternativa com 3 termos, eu vou marcar o quê? O que tiver com 3, beleza? Mas se eu observar também com 2, aí eu já marcaria o quê? A que tivesse com 2, porque eu teria lá 3 alternativas com 4 e um com 3 e um com 2. Então vai ser questão ali de interpretação e usar um pouco do bom senso e da lógica também. Mas, só recapitulando, quanto à regra, se o adjunto adverbial é de curta extensão, e que, né, pode ser que a banca considere posicionamento da Academia, né, Brasileira de Letras, você vai utilizar essa vírgula ou não quando o adjunto ele tiver 2 termos, né, até 2 termos. 3 termos em diante, a gente vai considerar de longa extensão. O que eu quero dizer com isso? Se for de longa extensão, a minha vírgula ela é obrigatória, ok? Então, na regra geral, a gente vai considerar até 2 como curta extensão e a partir de 3, né, de 3 ou mais, a gente vai considerar longa extensão. E aí, abre esse parêntese aí para a interpretação de uma eventual questão adotando parâmetros diferentes. Mas na maioria dos casos, a gente vai ter até 2 curta extensão, a partir de 3 longa extensão. O que muda? Curta extensão, esse adjunto deslocado, a vírgula é facultativa. Longa extensão, deslocado, a vírgula passa a ser obrigatória, ok? Ainda sobre as regras facultativas, expressão opinativa ou dativa de opinião, ou seja, aquelas expressões que indicam um ponto de vista individual, para mim, a minha opinião, a meu ver, entre outras. Esse caso, para mim, está revelado. Olha só. Esse caso, para mim, está revelado, não resolvido. Resolvido. Então aqui eu tenho uma faculdade quanto ao uso ou não da vírgula para separar essas expressões, né? Para mim, na minha opinião, a meu ver. Quando a oração subordinada adverbial vier na ordem direta, a vírgula é facultativa. Então aqui, ó, eu vou à sua casa se você me convidar. Eu vou à sua casa se você me convidar. Eu posso ou não colocar essa vírgula. Agora, a oração ela veio na ordem direta, né? Então, a oração principal e oração subordinada. Se ocorre a inversão disso aqui, a coisa muda. A gente já viu. Se eu começo a frase, se você me convidar, vírgula, eu vou à sua casa. Nesse caso, eu devo utilizar a vírgula porque a oração ela viria ali na ordem deslocada, beleza? Nesse caso aqui, na ordem direta, a gente pode ou não utilizar a vírgula. Vai ser semelhante aqui ao adjunto adverbial na ordem direta também, certo? O exemplo lá que eu dei falando pela manhã, isso. Ele saiu correndo hoje pela manhã. Posso ou não colocar vírgula no adjunto adverbial na ordem direta. Vai funcionar da mesma forma aqui com a oração, certo?
eu vou à sua casa se você me convidar. A gente tem aqui uma oração subordinada adverbial. Se a conjunção adversativa estiver deslocada para o início do período, a vírgula é optativa. Não, já adianto que não para todas as conjunções adversativas, né? Caso o caso estava decidido, porém, eu posso não colocar isso aqui, ó. Surgiram novos fatos. Agora, se a conjunção for mas, eu já não posso fazer isso. Beleza? Vale destacar aqui, ó, que com a conjunção mais, essa regra não se aplica. E aí, olha só, o caso estava decidido, mas surgiram novos fatos. E aí, a gente vai ter que. A gente só vai ter uma opção aqui agora, ó. Mas, sem vírgula, né, surgiram novos fatos. O caso estava decidido, mas, vírgula, surgiram os novos fatos. Não posso essa construção aqui, certo? Na regra geral, a gente vai adotar o bizu, que vírgula depois do mais é coisa do satanás. Claro que a gente tem um caso aqui, ó, específico. Quando você tem ali um trecho intercalado, né? Eles tentaram de tudo, mas, olha só, um trecho intercalado, mesmo depois de terem feito terapia social, optaram pelo divórcio. Nesse caso aqui, tá correto, certo? Percebam que é diferente. É diferente dessa aqui, ó. O caso estava decidido, mas surgiram novos fatos. Eu não tenho um termo intercalado aqui entre o mas e o surgiram. Agora notem. Eles tentaram de tudo, mas, mesmo depois de terem feito terapia de casal, optaram pelo divórcio. Aqui, tudo bem. Termo aqui, ó, intercalado. Mesmo depois de terem feito terapia de casal. O caminho não foi fácil. O caminho não foi fácil, mas depois de passar por muita dificuldade, olha só o termo aqui intercalado, ó, termo intercalado, ele se tornou uma pessoa bem-sucedida. Nesse caso, ok. Agora, se eu venho aqui e tiro esse termo intercalado, eu não posso colocar essa vírgula aqui mais, certo? Isso aqui estaria errado. Isso aqui estaria errado. Beleza. Eles tentaram de tudo, mas, vírgula, optaram pelo divórcio. Não posso fazer essa construção dessa forma. Com a conjunção mais. Beleza? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula é utilizado para separar orações quando a vírgula já foi muito utilizada ou quando o texto é muito extenso. E aí a gente tem que o ponto e vírgula é como se fosse uma pausa maior do que a vírgula, né? E menor que o ponto. Então, as sete maravilhas do mundo moderno são, né? Você tem o Coliseu, na Itália. Tá aqui. Aí você vai utilizando como organização, né? Do texto, ponto e vírgula. Machu Picchu, no Peru. Aí você vai seguindo. Cristo Redentor, no Brasil. A Muralha da China, na China. E aí você vai perceber uma organização melhor aqui de uma construção mais extensa. O ponto e vírgula é utilizado também para separar ou enumerar elementos de listas, né? E aí, frequentemente, ele é encontrado nas leis. Todo mundo já leu esse artigo aqui da Constituição. República Federativa do Brasil, tal, tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. E aí eu tenho aqui, ó, uma espécie de enumeração de uma lista. Então, ao final aqui de cada elemento, eu vou marcar o ponto e vírgula. E também é utilizado para marcar pausas maiores entre orações que utilizam conjunções. Amanhã vou ao trabalho. Entretanto, olha só a conjunção aqui, adversativo. Não terminei o relatório. Então eu posso colocar isso aqui, né, para dar uma pausa maior. Colocar o ponto e vírgula. 2 pontos. Os 2 pontos, esse sinal ele é utilizado para introduzir uma citação, já dizia o poeta português Fernando Pessoa. 2 pontos, citação. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E aí é o primeiro caso, né? Segundo caso, para introduzir uma enumeração. Os planetas do sistema solar são.
Opa, 2 pontos. Aí aqui eu trago uma enumeração. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. 2 pontos, enumeração. Ainda falando sobre o sinal de 2 pontos, ele é utilizado para introduzir explicações ou esclarecimentos. Olha só, o empreendedorismo corresponde a um conceito novo que inclui conceitos essenciais. A proatividade é a capacidade de criar algo inovador. Então eu tenho esse termo aqui, ó. Vem como uma forma de esclarecimento em relação ao termo anterior. Para indicar interrupções de ideias. Agora aqui eu já estou falando das reticências. As reticências, elas são utilizadas para indicar interrupção de ideias. Quanto às tarefas, e aqui tem uma interrupção de ideia. Fico cansado só de pensar em tudo o que preciso fazer. Aqui interrompe novamente, talvez. Interrompe novamente. Amanhã me organizo mais. Ainda sobre as reticências, esse sinal é utilizado para indicar indecisão. Olha só, não sei se devo aceitar o convite. Decisão. Quero ir, mas tenho os meus receios. Ainda sobre as reticências, indica ironia. Ele virá mesmo amanhã? Olha só, até parece. Aqui alguém está sendo irônico, né? Já tendo ali praticamente a noção de que a pessoa não vai vir, faz a pergunta e utiliza ali, até parece reticência, indicando ali uma ironia. Reticências, no início ou no meio de uma situação para indicar supressão de partes. E aqui, se vocês observarem, ó, olha só, a República Federativa do Brasil, se vocês já leram isso aqui mais vezes, eu tenho que a República Federativa do Brasil, é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, tem como fundamentos. E aí, a gente usou aqui, na verdade, foi usado aqui o termo as reticências para omitir uma parte, né? Formada pela união indissolúvel, tal, 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 tal. E deu ali sequência. Mesmo caso aqui, mesma regra. O início ou meio de uma situação para indicar supressão de partes. Então ali, o que aconteceu ali na parte da Constituição. Aqui também, ó. Houve uma parte que foi aqui retirada, né? Aqui também. E assim por diante. Exclamação. Bem tranquilo, né? Esse sinal é utilizado após uma interjeição a frase exclamativa. Olha só. Meu Deus, interjeição. Não faça isso. Frase exclamativa. Vocês vão perceber quantas frases exclamativas vai ter ali a presença do imperativo. Né? Ponto final. Utilizado no final de um período, certo? Então, Luar é método de raciocínio lógico. Ponto. Né? A gente pode também ter uma construção com vários períodos. Então, você vai construir o primeiro período, ponto. Vai dar continuidade, faz o segundo período, ponto. Então, basicamente, a gente tem um ponto final marcando aí o final de um período. Aspas. Uso clássico. Indicar o início e fim de uma citação. Segundo o presidente da República, e aí você tem aqui, ó, as aspas indicando a fala do presidente. Iremos combater a crise. Ainda sobre as aspas, elas também, esse sinal pode ser utilizado para enfatizar discursos, palavras ou expressões. Olha só, enfatizar. Discurso, palavra ou expressão. Que homem é esse que você encontrou? E eu passo aqui, ó, a enfatizar uma palavra. A gente também as aspas sendo utilizadas para dar outra conotação a determinada palavra ou expressão. Então aqui a gente tem os anjinhos roubaram mais uma vez. Claro que a gente tem aqui um sentido denotativo. Eu tenho essas aspas aqui indicando, né, uma outra conotação para o significado, o sentido, né, da palavra ali destacada, né, entre aspas. Então os anjinhos roubaram mais uma vez. Eu venho trazer outra conotação. Observação, né? Aspas simples são utilizadas quando a aspa dupla já está sendo utilizada, por exemplo. E aqui eu tenho, ó, aspas duplas. A menina estava muito feliz no congresso em apresentar, olha só, a nova tese.
Eu já tenho aqui, eu já dei início aqui, né? Com aspa dupla, início e fim. Dentro desse intervalo, em havendo a necessidade de utilização, né? De uma nova utilização, vem aqui a aspa simples, beleza? Os parênteses. Os parênteses são usados para indicar nomes de autores, obras e capítulos relativos às citações. Então, nesse caso aqui, a gente tem a imaginação é mais importante que o conhecimento. A gente tem aqui, né, entre parênteses, o autor, certo? Traz aqui nomes de autores, por exemplo. Os parênteses, utilizados para intercalar uma ideia ou uma oração acessória. Olha só. Conselhos dispensáveis do primo deram no que deram. Aqui uma ideia, né? Acessória. Mal me viu, perguntou, sem qualquer inscrição, como sempre, quem seria promovido. Então, a gente tem aí essa ideia ou oração acessória, né? De forma intercalada. Ainda sobre os parentes, são utilizados para indicações cênicas. Os parentes são ainda utilizados nos roteiros de teatro. Olha só, personagem 1, indicando aqui como ele vai se comportar, né? Entre parênteses, com voz trêmula. Quem está aí? Personagem 2 rindo. Trago essa indicação aqui entre parênteses. Não posso dizer, é surpresa. Uso do travessão. Agora falando do travessão, a gente tem o travessão para introduzir a fala de cada interlocutor no discurso direto. Olha só, que tal irmos por este caminho? Então, esse aqui a gente traz a introdução da fala de um interlocutor dentro ali de um discurso direto. Que tal irmos por este caminho? É isso que o mapa está mostrando? Não, mas não entendo nada desse mapa. Então a gente tem ali um discurso, né, direto. A gente traz esse travessão marcando ali a fala de cada interlocutor. Além disso, a gente ainda vai ter os do travessão para enfatizar ou explicar expressões ou frases. Certo? Eles que se achavam muito espertos, é só explicando aqui, foram enganados mais uma vez. O juiz, confiantes com a sua decisão, declarou o réu culpado. Então, travessão também é utilizado para enfatizar ou explicar expressões ou frases. Beleza, senhoras e senhores, tranquilidade. Vamos encerrar esse bloco por aqui e a gente vai trazer algumas questões para que o conteúdo aí ele seja trabalhado.